Caríssimos, mercê de Deus, aqui novamente nos encontramos. Hoje vou fazer um destaque exclusivo de uma tese que eu comprovei através dela a existência de Jesus, a atuação dele no Velho Testamento, comprovado pelas próprias palavras do Cristo. Trata-se de uma passagem em João capítulo 8. Dentre outras palavras, eu destaco o pronunciamento de Jesus aos judeus, dizendo, em João capítulo 8, versículo 56, de Jesus: um absurdo perante a lógica humana, e bem tinham razão os judeus, ouvintes, de rebater o que Jesus falava. Então diz aqui, versículo 56 desse capítulo 8 de João, de Jesus: vosso pai Abraão, milhares de anos antes de Jesus nascer, vosso pai Abraão exultou, ficou contente e feliz por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Um absurdo perante a lógica humana. Tanto que os judeus falaram. Versículo 57. Disseram-me os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Em seguida respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Notemos como Jesus se denominou eu sou. Refere-se ele a uma passagem do Velho Testamento, do livro do Gênesis, capítulo 18. A aparição em Mamre. Diz aqui: ora, o Senhor apareceu a Abraão no vale de Mamre, quando ele estava assentado à porta da sua tenda, no maior calor do dia. Podem conferir. Ocorre que, além de Abraão, o Senhor apareceu a Moisés. Eu retifico para dizer que, há pouco, quando eu falei, notem estas palavras, eu sou. Isto aí foi o nome, eu sou, que Deus falou a Moisés na sarça ardente. Então, além de aparecer a Abraão, o Senhor também apareceu a Moisés. E no meio dessa sarça ardente, um anjo do Senhor, está escrito no Êxodo, capítulo 13. O anjo do Senhor dentro da sarça ardente, denominando-se assim, quando Moisés o interpelou, depois de receber poder e orientação para libertar o povo hebreu sob o jugo do Egito. O povo hebreu já estava há centenas de anos no Egito, onde desenvolveu-se, criou-se, ficou mais de 400 anos sob domínio dos egípcios, o povo hebreu vivendo uma vida subalterna, semelhante à de escravo. Sofria demais. Então Deus resolveu conceder, através de Moisés, poderes sobrenaturais para constranger Faraó a permitir
que o povo hebreu saísse do Egito. São os milagres extraordinários que Moisés fez com que o povo hebreu se desvencilhasse do domínio, do jugo terrível que sofria no Egito, através do poder do faraó. Então Moisés, está na Sagrada Escritura, provocou diversos fenômenos esses registrados no livro do Êxodo, chamados pragas do Egito. Foram 10 pragas. A primeira consta desse mesmo livro, no capítulo 7. Primeira praga, água convertida em sangue. A segunda, praga das moscas e outras mais, como praga de peste, praga das úlceras, chuva de pedras, praga de gafanhoto, praga de trevas, e a 10ª praga, pela qual o faraó acabou sendo constrangido a permitir que os hebreus fugissem, saíssem do Egito, foi a praga da morte dos primogênitos, inclusive morreu um filho do faraó. Então, esse poder que Moisés recebeu consta do livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 7. E dentro da sarça ardente, o anjo do Senhor disse a Moisés, e o Senhor lhe disse, eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o clamor que ele levanta por causa da crueza daqueles que têm a intendência das obras. E sabendo qual é a dor, desci para livrar das mãos dos egípcios e para o fazer passar desta terra para outra terra boa. Pois dos filhos de Israel chegou a mim, eu vi a sua aflição e de que modo eles são oprimidos pelos egípcios. Mas vem tu, e eu te enviarei a Faraó para fazeres sair do Egito os filhos de Israel, meu povo. Então, esse constrangimento foram as pragas a que me referi. Ocorre que Moisés, ainda no próprio Êxodo, capítulo 3, indagou a Deus. Então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem eles, qual é o nome desse Deus, que lhe direi? Disse Deus, o anjo do Senhor, que é denominado Deus, mas é o anjo do Senhor, a Moisés. Eu sou o que sou. Guardem bem esta palavra. Eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome de geração em geração. Eu sou. Então, vamos verificar que o próprio Jesus está se identificando quando falou com os judeus acerca da sua atividade pessoal no Velho Testamento, nessa parte que nós acabamos de ler. E vou repetir essa identificação. Em João capítulo 8, versículo 56, quando Jesus diz, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Respondeu Jesus, e eu repito, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então, o próprio Jesus está se identificando como anjo do Senhor que falou com Moisés na sarça ardente. Então, ficam esclarecidos que Jesus já atuava no Velho Testamento. São importantes reflexões para que nós vamos perceber a transcendência do pronunciamento de Jesus, mesmo antes de nascer como filho da nossa Mãe Santíssima, Maria. Antes também de terminarmos, eu quero esclarecer que há muitos anos eu escrevi um livro bem fundamentado acerca desses fatos. Até o título do livro é Jesus Cristo antes de nascer. Esta é a capa do livro. Este livro foi editado pela editora Ripress. E o resultado econômico dessa obra eu doei à Casa da Criança Betinho. É um lar espírita para excepcionais que se situa na Rua Vacanga 300, Vila Carrão. Lá é que se encontram estas obras todas, porque eu entendi que se recebo de Deus de graça essa intuição e esses ensinamentos, eu também tenho que dar de graça. Porque está escrito na Sagrada Escritura, dai de graça o que de graça recebeis. Então, se vocês se interessarem para adquirir esse livro, dirijam-se à Casa da Criança Betinho, é um lar espírita para excepcionais. Fica aqui essa explanação. E desejo a todos muitas felicidades e que se voltem cada vez mais a exaltar o nome de Jesus, que se reflete em todo o Velho Testamento, em toda a lei divina. Um grande abraço.